Agora vamos falar um pouco mais sobre o desenho analítico, ou seja, o desenho que você faz de uma maneira mais analítica enquanto você desenha a anatomia. Então aqui eu tenho um desenho muito bom do George Bridgman, que é uma das referências nossas. Excelente, se vocês podem ver que esse desenho dele analítico é um desenho que mostra bem a anatomia, mas que ele usa bastante a geometrização da cabeça e do crânio para conseguir mostrar como que esse volume acontece. Porque querendo ou não, quando a gente está lidando com anatomia artística, a gente está lidando com a anatomia que é aparente, ou seja, que aparece. Então, assim, o que está acontecendo por dentro, os órgãos e outras coisas mais, não vão ser tão prioritários. Prioritários vai ser como isso aparece na superfície. E essa abordagem do George Bridgman de fazer isso de uma maneira geometrizada é algo muito interessante. Agora eu vou dar algumas dicas aí para vocês para estudar anatomia. Primeiro aqui, a gente tem aqui o corpo humano esfolado, ou seja, sem pele. Esse aqui é o desenho anatômico esfolado. Esse aqui é interessante vocês estudarem para entender as inserções, como que funcionam os músculos por debaixo da pele. Porque às vezes isso vai ajudar vocês a entender por que ele tem essa aparência por cima da pele. Tá? Então, na medida do possível, façam exercícios, vejam vídeos tutoriais, tentem estudar como que funciona essa anatomia esfolada por baixo da pele. Outra coisa que vocês até podem usar isso aqui como referência, não precisa necessariamente copiar, tentem entender, né? A questão do significado. Outra coisa, o esqueleto. Entenda o esqueleto humano, os ossos do crânio, olha como ele é, olha depois no pescoço e outras partes do corpo, e se precisar, utilizem ele como referência para vocês conseguirem trazer bastante volume para algumas partes. Porque algumas partes do corpo que vão ter mais proximidade, menos assim, elementos entre a pele e os ossos, que nem o rosto humano, você vai ver muito do esqueleto, dos ossos na superfície, então é importante você entender. Tá? Então assim, não dá para esgotar isso, né? A anatomia humana é muito complexa. Dá para cada vez mais procurar entender e compreender para melhorar o desenho. Tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês dois exercícios que vocês podem fazer, que é fazer a cabeça e o pescoço de uma maneira mais analítica. Então eu falei algumas vezes para vocês o que é isso, e aqui eu vou mostrar alguns exemplos. Né? Vamos pegar aqui o pescoço e a cabeça visto de trás. O que você pode fazer para entender melhor isso? Primeiro, tentar entender a musculatura. Essa musculatura aqui de cima, de trás do pescoço, do trapézio, a parte de trás na nuca, esse músculo que vem por trás. Tentar entender como funciona isso, olhar e tentar tocar e sentir em si mesmo, para depois conseguir representar. Então, essa musculatura. E, usando referência, vocês podem fazer o desenho, né? Fazer um desenho de observação. A minha referência para esse desenho de observação foi o livro Desenho Anatômico Sem Dificuldade, do Bernie Hogarth. Depois, vocês podem fazer isso aqui, ó, que é um exercício bem interessante, que é vocês identificar as superfícies. Que é igual acontece no 3D. Nos softwares 3D precisa fazer isso para conseguir modelar. Então, identifique e trace essas linhas para vocês entenderem como é a superfície. A partir disso, vocês vão conseguir fazer com mais segurança o volume, a sombra, principalmente a sombra de recorte, que é essa sombra que vai dar o volume e vai facilitar que vocês enxerguem como que é essa forma tridimensional da cabeça e do pescoço. Vocês podem ver aqui. Tá? Depois eu vou mostrar outro exemplo que eu fiz com o rosto de frente. Mesma coisa do exemplo anterior. Ó. Você tem um desenho, a linha do desenho do rosto mais simples.
ok? Você tem as linhas, tem o exagero dos volumes, né? Então tem exagero do volume da musculatura. Esse aqui é como se fosse um meio termo entre o esfolado, né? Seria algumas partes estão esfoladas, está mostrando a musculatura sem a pele, outras não, para entender mais o que existe nesses elementos no rosto humano. Aqui uma dica interessante para vocês, que é o seguinte: você olha às vezes um retrato que uma pessoa fez e que ele está muito bom, você vai ver que ela usou todos esses elementos, todos esses volumes. Só que isso é feito de uma maneira tão cuidadosa que não fica nenhuma marca. Mas você percebe volume na luz de sombra, você consegue entender que aquela pessoa que fez um retrato bem feito conhece isso. Já uma pessoa que não conhece a anatomia do corpo, ela vai fazer um retrato, aí o que acontece? Parece que é um boneco de plástico, porque não tem volume, não tem os detalhes anatômicos, e aquilo não ganha vida. Então esse estudo vai fazer diferença no retrato de uma mulher jovem, no retrato de um bebê, no retrato de qualquer ser humano. Por mais que essas marcas da musculatura e dos ossos às vezes não estejam tão evidenciadas. Num cartoon também isso aqui vai fazer diferença, tá? Então, mesmo exercício aqui, ó, marca as linhas de superfície, traça elas para entender como que é a superfície do rosto, tá? E depois, ó, identifica as sombras. Faz de mais de uma sombra para conseguir enxergar como que funciona esse volume. Ok? Então, assim, essa é a dica para vocês fazerem um desenho analítico. Então, o desenho analítico se faz quando você pega uma parte do corpo e tenta entender ela, a estrutura das partes com relação ao todo. Quais são os músculos, qual que é a interferência dos ossos, como que é a linha de superfície e como você modela o volume. Fazendo isso igual eu fiz nesses dois exemplos, vocês vão ganhar muito de compreensão anatômica e não de decoreba anatômica, que é uma coisa que não vai funcionar muito. Porque na prática vocês têm que ter esse conhecimento na cabeça de vocês, mas ele não necessariamente vai se apresentar no desenho para animação. Se você trabalhar tão somente com cartoon, dificilmente você vai mostrar um desenho nesse nível realista. Mas você tendo esse conhecimento, o seu desenho cartoon, o seu desenho para animação vai ter mais volume, vai ter mais credibilidade, vai ser aquilo que é um dos princípios da animação, que é o Solid Drawing, um desenho consistente. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. É só.